Então vamos lá, tudo que eu fiz que me ajudou a passar no meu exame prático da autoescola. Já deixa bastante like nesse vídeo, bastante comentário, compartilha, me segue, porque tudo que eu vou falar aqui foi realmente o que eu coloquei em prática e que me ajudou bastante. Ignorem o barulho à volta, porque eu moro do lado de uma escola e esse horário aqui eles estão em educação física, então... Aliás, é o dia inteiro, né? Sempre tem alguma turma em educação física, se eu não gravar aqueles gritando, eu não gravo nunca, né? Porque não tem como. Gente, primeira coisa, não fale pra ninguém o dia da sua prova, tá? Primeiro, quando a gente fala pra alguém, a gente meio que tá na obrigação de cumprir aquela expectativa. Então você fica um pouco mais ansioso com aquela coisa de, ai meu Deus, todo mundo vai saber que eu vim fazer a prova e reprovei. Então não fala pra ninguém. Se você tiver seu marido, de repente sua mãe, seu filho, alguma amiga de muita confiança, que você quiser compartilhar com alguém, ok, mas não sai contando para todo mundo, não sai colocando em grupo da família, por esse motivo da pressão psicológica e também porque, infelizmente, a gente não sabe o coração de todo mundo, né? Às vezes a gente acha que a pessoa torce pela gente, que é o nosso bem, e não. Eu acredito muito nessa questão de energia, sabe? De a pessoa de repente torcer contra, alguma coisa do tipo. Então, por via das dúvidas, só você e Deus. E segunda dica que eu dou: consuma muito conteúdo sobre dicas para passar no exame da autoescola aqui no YouTube e também lá no TikTok. Eu aprendi tanta coisa no TikTok. No YouTube me ajudou mais com a prova teórica, tá? Mas a prova prática, nossa, eu aprendi tanta coisa no TikTok que eu não aprendi na autoescola. Por exemplo, uma das coisas que eu aprendi aqui em São Paulo, não se usa a terceira marcha no dia da prova. Aqui em São Paulo você só pode usar primeira e segunda. E é uma coisa que eu não sabia, porque lá durante as aulas você aprende a desenvolver a marcha do carro até a terceira. Então na minha cabeça eu ia fazer igual eu faço nas aulas. Aí na semana da minha prova, por acaso não, foi Deus que mandou aquele vídeo pra mim. Eu vi um vídeo do rapaz falando que não podia usar a terceira marcha aqui em São Paulo. Aí eu vi esse vídeo, passou. No dia da prova eu lembrei, a gente tava indo pra prova, né, pro local da prova. Aí eu perguntei pra minha instrutora, eu falei, fulana, pra usar a terceira, igual a gente fazia nas aulas, ela, pelo amor de Deus, nada de terceira marcha, só primeira e segunda. Não me põe em terceira. Graças a Deus que eu perguntei, graças a Deus que eu vi aquele vídeo, porque senão eu correria o risco de ser de repente, reprovada por ter usado a terceira marcha, tá? Isso aqui em São Paulo, Osasco, eu não sei como é que funciona para outros estados, outras cidades, mas aqui a nossa orientação é essa, só primeira e segunda marcha. E eu só aprendi isso porque eu vi na internet. Então, veja, a internet tem muita coisa boa, tem muita gente ensinando, tem muita gente com dicas. Então consuma o máximo de conteúdo possível. Não fica vendo vídeo de gente sendo reprovada, de gente que reprovou não sei quantas vezes. Não faça isso, gente. No dia da minha prova, eu tava tão confiante que eu ia passar, eu não tava confiante que eu ia passar nunca. Dei a entrada já achando que eu ia ter que pagar o quebra. Já falo sobre o quebra também. Achava que eu nunca ia conseguir aprender, que nunca ia dar certo e tudo mais. Um dia antes da minha prova, eu deixei pra fazer a última aula. Não foi aula extra, tá? Foi a aula das 20 aulas mesmo que a gente faz. Eu deixei pra fazer a minha última aula um dia antes da prova. E aí, aquele dia, eu fiz a melhor aula de todas. Foi muito bom, foi muito bom. Tipo assim, deu tudo certo. Eu saí da prova já mandando um áudio. Meu, foi muito bom a aula, gente. Eu tenho certeza que amanhã eu vou passar. Eu fiz tudo tão certinho, eu tenho certeza que eu vou passar, tenho certeza que eu vou passar. Dormi. No dia seguinte, quando eu acordei, eu tava tranquila. Aí eu falei assim, eu falava pra mim mesma, eu vou ser aprovada. Aí eu peguei o TikTok e comecei a ver vídeos de pessoas sendo aprovadas. Aí eu via as pessoas sendo aprovadas, se emocionando. Eu peguei toda aquela emoção pra mim. Eu peguei tanto pra mim a emoção dos vídeos que eu comecei a chorar como se fosse eu que tivesse sido aprovada, sabe? Então não fica vendo vídeo de gente reprovada. No dia da sua prova, pegando esse gancho, se você puder, tenta ficar longe da multidão. Por quê? Quando a gente tá lá, no meio de todo mundo, a gente vê as pessoas chegando. E chega mais gente reprovada do que aprovada. E aí, galera, dá um nervosismo. Eu cheguei na prova super tranquila, porque eu tinha certeza que eu ia passar. Aí, nessa manhã da prova, ainda teve um sonho que eu já vou contar pra vocês. Eu tinha certeza que eu ia passar.
Mas aí você vai vendo um reprovado, outro reprovado, outro reprovado. Gente, eu comecei a ficar muito nervosa, porque parecia que não chegava gente aprovada. Eu falei, não é possível, eu vou ser a única aprovada desse lugar. Então, se possível, fica longe da grande maioria, sabe? Fica longe, espera a sua vez lá quietinha no seu lugar, concentrada, pra você poder manter a sua calma. Porque na maioria das vezes, o que atrapalha é a calma, é o nervosismo. Não é nem que a pessoa reprovou porque não sabe dirigir. A pessoa reprovou porque ficou nervosa na hora e se embananou, fez alguma coisa errada por falta de tranquilidade mesmo, né? O nervosismo faz a gente errar, tá? Então nem todo mundo que reprova, reprova por não saber dirigir e nem todo mundo que é aprovado porque sabe dirigir, entendeu? Então fica longe de toda negatividade. Não fica ouvindo gente falar que foi reprovada, não fica conversando com gente que foi reprovada, não fica vendo vídeo de reprovação, não fica perto de todo mundo, fica lá no seu cantinho, concentrada só naquilo que você tem que fazer, tá? Falando sobre pagar quebra. O que é o quebra, gente? O quebra é uma forma de corrupção, tá? É uma forma de você comprar, não vou nem colocar aspas porque é assim mesmo. É uma forma de você comprar a sua aprovação. Aqui em São Paulo, aqui em Osasco, para habilitação somente de carro, esse valor que você paga varia de R$ 1.200 a R$ 1.500. Então, além de você já ter pagado a sua habilitação, que sai numa faixa de 1.500, 2.000, seus exames, seu CFC, você ainda vai pagar mais 1.000 e cacetada para ser aprovado, tá? Então, tem gente que recorre ao quebra. Eu não julgo, eu não condeno, porque igual eu falei, tem pessoas que reprovam pelo nervosismo, mas sabem dirigir. Então, para passar essa tensão, gente que não consegue relaxar, gente que é muito ansiosa e tudo mais, opta em pagar o quebra e garantir que vai ser aprovado. Mas isso é crime, tá? Isso é crime. Não são todas as autoescolas que fazem. A grande maioria, lógico que faz, né? Mas tem uma ou outra que não faz. E eu achei que eu ia ter que pagar o quebra, gente. Eu dei entrada na minha carta de habilitação já pensando no dinheiro do quebra. Gente, não paguei. Não paguei porque conforme eu fui pegando o jeito, conforme eu fui entendendo, eu fui vendo que dirigir, na verdade não vou nem colocar dirigir, porque passar na prova é uma coisa, dirigir é outra, já vamos falar sobre isso também. Mas eu entendi que passar na prova é uma receita de bolo, tá? A autoescola, ela não te ensina a dirigir. A autoescola, ela te ensina a noção. O que você precisa para saber dirigir? O que é pedal, o que é embreagem, o que é freio, o que é acelerador, o que são as marchas, ajustar os retrovisores, dar seta, noção de espaço, sair com o carro, parar, estacionar entre aspas, só que dirigir mesmo no dia a dia, para você ir no mercado, buscar seu filho, biriri, é só com a prática. Você não sai da autoescola fluente. Pode ser que um outro saia, mas geralmente você não sai fluente em dirigir. Você nem sei se pode usar esse termo, né? E aí, quando eu vi que para passar na prova eu só tinha que seguir o roteiro, eu falei, não vou pagar o quebra. E para mim, passar sem ter que pagar o quebra, e eu só tinha uma chance. Porque eu falei até pro meu namorado assim, eu vou tentar uma vez. Eu não quero pagar o quebra, porque era uma realização pessoal minha passar por mérito meu. Eu queria passar porque eu passei mesmo, não porque eu paguei para ser aprovada, sabe? Uma coisa de pessoal, de ego, não sei, eu queria muito passar. Para mim era muito importante passar, porque eu sou uma pessoa que eu tinha pavor de dirigir e que eu achava que nunca na minha vida eu ia ser capaz de ter uma carteira de habilitação, entendeu? Então, falei pro Marcos, eu vou tentar uma vez. Se eu for reprovada, eu não vou tentar de novo, já pago o quebra e já faço logo de uma vez, entendeu? Já fico aprovada. Mas eu queria muito passar, gente, eu queria muito passar. E aí o quebra, resumidamente, é isso, tá? É uma forma de corrupção que você paga pra ser aprovado na autoescola. Mas não entra na autoescola com esse pensamento. Entra com o pensamento de que você é capaz, gente. Porque realmente todo mundo consegue. Se eu, que nunca dirigi na vida, que sentava atrás de um volante, meu namorado já tentou me ensinar algumas vezes, minhas pernas tremiam. Eu tinha pavor de pensar em dirigir. Fui aprovada. Tá? Eu sou a pessoa mais improvável a ser aprovada no exame de direção e eu consegui passar de primeira e sem tomar, gente, nenhuma pontuação. Eu fiz tudo certinho, tá bom? Acredite em você. Não adianta nada disso se você, no fundo, não acreditar que você é capaz. Ó, no dia da prova, eu tinha tanta certeza que eu ia passar, tanta certeza. Eu tô gravando uma semana depois da minha aprovação, tá? Foi na quinta-feira passada, dia 10. Hoje é dia 17, foi dia 10. Minha prova. O Marcos, ele tinha saído pra trabalhar.
né? Então ele saiu pra trabalhar, eu fiquei dormindo mais um pouquinho, porque a minha prova ia começar meio-dia, eu ia sair de casa umas 10 e pouco, 11 horas. Eu dormi mais um pouquinho. Tava chovendo nesse dia. E uma das coisas que eu tinha medo, fazer a prova na chuva, né? Porque se, igual o Marcos fala, se já é difícil dirigir na chuva, pra quem sabe, imagine pra gente que tá aprendendo. Imagina num dia de prova, já sobre tensão. Ainda vem mais uma situação adversa que é a chuva. E aí tava chovendo no dia, e aí eu acordei, ele foi trabalhar, eu voltei a dormir. Quando eu dormi, eu só pensava na prova. Quando eu dormi, eu sonhei que eu olhava pro céu e aparecia um arco-íris bem grandão. E para quem é cristão, até para quem não é, mas a gente sabe que para quem crê que o arco-íris é o símbolo da aliança de Deus. Então eu lembro que quando eu era mais nova, para quem crê, tá, em profecias, enfim, Deus já tinha me feito uma promessa que eu seria habilitada, né? Um dia eu lembro que eu tava passando aqui na rua com a minha mãe e o vizinho parou pra conversar e ali ele falou pra mim que eu seria habilitada, que ele me via, que eu ia fazer faculdade, que eu ia ser habilitada e que eu ia dirigir, né? A faculdade eu concluí e agora foi a habilitação. Então, eu nunca me esqueci disso. Por mais que às vezes no fundo eu duvidasse de mim, eu nunca me esqueci. E aí nesse sonho eu sonhei com arco-íris, né? E aí eu tinha certeza. Nesse sonho pra mim foi a revelação, foi Deus falando, não se esqueça da promessa, você vai ter a sua habilitação. Sabe? Então foi, pra mim, no meu coração foi isso que aquilo me gerou. Tanto que eu acordei, gente, eu já acordei chorando, emocionada. Eu gravei um vídeo pro TikTok chorando, em prantos, de emoção, porque eu falava no vídeo, eu tenho certeza, hoje é a minha prova, eu tenho certeza que eu vou ser aprovada. Eu falava com convicção, sabe? Eu falava com certeza. E eu não era só falar, eu sentia aquilo dentro do meu coração. E então esse sonho pra mim também foi muito importante. Aí eu lembro que parou a chuva. Fui pra prova, tava tudo lindo, sem chuva nenhuma. Daqui a pouco, minha filha, caiu um temporal de vento. Ventou tanto, ventou tanto, ventou tanto com chuva, que eu cheguei em casa com meu sapato e com as minhas pernas molhadas, de tanto que choveu. Mas aí toda vez que eu sentia medo, eu lembrava do sonho, eu lembrava da promessa, eu lembrava da certeza. E mesmo em meio ao medo, eu criei, eu tive certeza de que eu ia passar. Eu fiquei tão nervosa, tão nervosa, tão nervosa. Quer ver o momento que eu fiquei mais nervosa? Tinha um amigo do meu noivo lá, que ele já dirige há mais de 10 anos, só que ele teve problemas com a pontuação da CNH, teve a CNH cassada. Quando você tem a sua CNH cassada, você perde e aí você tem que passar pelo processo tudo de novo. E ele tava lá pra fazer a prova. Motorista, né? Super assim, experiente. Foi reprovado. Falei, caramba, se esse cara que dirige, que trabalha com isso, foi reprovado, o que vai ser de mim? E aquela chuva chegar, não parava, e chegava um atrás do outro, falando, eu reprovei porque não dá pra enxergar a baliza, eu reprovei porque não dá pra enxergar a baliza, eu reprovei por causa da chuva. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? Chegou a minha vez. Na hora que chegou a minha vez, a chuva tinha dado uma trégua. Graças a Deus, tava dando só uns pinguinhos, assim, bem, bem de leve. Nossa, quase nada, gente. Deus foi muito bom comigo, assim, Deus preparou tudo. Eu tava tão nervosa, tava tão nervosa, tava tão nervosa que a minha perna da embreagem ficava assim, ó. Eu falava, meu Deus do céu, eu não vou conseguir segurar essa embreagem, esse carro vai morrer. E aí o instrutor também foi um anjo preparado por Deus, porque ele era muito calmo, muito tranquilo. A primeira coisa que ele me falou quando eu entrei no carro foi, poxa vida, que judiação os alunos fazerem prova na chuva. Tem muita gente sendo reprovada por causa da chuva. Queria poder ajudar, mas nesse caso, infelizmente, a gente não pode fazer nada, mas é uma judiação. Então, ali você já vê que é alguém que tem empatia por quem tá ali sendo avaliado, né, fazendo a prova. Aí isso já me deu uma tranquilizada. Eu comecei, porque você começa na baliza, né, a sua prova, e minha perna não segurava, minha perna ficava assim. Aí eu falava, moço do céu, minha perna tá tremendo demais, tô com medo de deixar o carro morrer. Aí ele falou, fica tranquila, você tá indo muito bem. Quando ele falou isso, gente, eu fiz assim, ó. Ai, me deu um alívio. Falei, ai, que bênção. Finalizei a baliza. Na hora que eu finalizei a baliza, que ele abriu a porta, ele nem abriu a porta, ele olhou, ele falou certinho, pode ir pro percurso. O percurso não me assustava, o que me assustava era a baliza, que é a parte mais difícil. Na hora que eu fui, fiz o percurso, tal, tudo bonitinho, já tinha feito a rampa.
Aí ele falou, né, ó, aí você vira direita e direita. Quando ele falou direita e direita, que eu virei e que eu vi que eu estava voltando pro início, para onde a gente começou a prova, porque lá é assim, você sai para fazer sua prova. No meio do percurso você foi reprovado, quem volta dirigindo não é você, é o avaliador. Então a gente já sabia, se fosse o avaliador que estivesse chegando, é porque aquela pessoa foi reprovada. Se fosse o aluno que estivesse chegando, é porque aquele cara foi aprovado. E eu cheguei dirigindo. Na hora que eu tava finalizando o percurso, eu já comecei. Meu coração já começou. Eu falei, meu Deus, será que eu passei? Falei, meu Deus, acabou, passei. Ele, ó, pode estacionar, estacionei. Bonitinho, ele, parabéns, tá tudo certinho, você foi aprovada. Gente, eu acho que eu nunca vou esquecer a sensação que eu tive naquele momento. Eu nunca, nunca, nunca vou esquecer o que eu senti quando ele falou pra mim que eu tinha sido aprovada. Acho que foi olha, acho não, tenho certeza, foi um dos melhores momentos da minha vida, sabe? Eu fiquei muito feliz mesmo. E a última dica, né, que é a mais importante de tudo, chama Deus pra fazer essa prova junto com você. Pede pra Ele te tranquilizar. Pede pra Ele te dar clareza, pra você lembrar de tudo que você aprendeu, porque tudo que você vai fazer no dia da sua prova, você aprendeu nas aulas, entendeu? Então você sabe o que tem que fazer. Só que às vezes o nervosismo atrapalha. Então pede, Jesus, clareia minha mente, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, traz à tona tudo aquilo que eu já aprendi, Senhor, ajuda a controlar meu nervosismo, me dá tranquilidade, Jesus, vem nesse carro junto comigo, Senhor, guia esse carro junto comigo, Senhor, me ajuda, Jesus, me acompanha, Espírito Santo, me guia. Convida ele, mas não só fala, convida e acredita que ele vai estar ali com você. Eu tenho certeza que vai dar certo. E se você tá vendo esse vídeo, que de repente você já foi reprovado, tá inseguro de fazer de novo, ou se de repente você tem o sonho de tirar sua habilitação e acha que não é capaz, tem medo, seja lá qual for o motivo, não tenha medo. Não tenha medo. Você é capaz, tá? Você é capaz e acho que não tem sensação melhor do que você conseguir algo que você queria tanto, porque só eu sei como eu queria ter passado naquela prova, sabe? Então é isso, gente. Essas daqui são as minhas dicas. Eu tenho que ir lá pagar agora Você paga uma taxinha, tudo é pago, né? Tudo é dinheiro. Você tem que pagar uma taxinha lá pra que o Detran emita a minha CNH e chegue aqui na minha casa. Mas eu tô muito feliz, muito realizada. E agora é só treinar, né, gente? Porque ser aprovado é uma coisa. Aprender a dirigir mesmo, principalmente em bairro que é para, anda, semáforo, subida, descida, vira, manobra, é outros 500, viu? Mas a gente consegue também, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que minhas dicas possam te ajudar de alguma forma. Que Deus abençoe a todo mundo que tá vendo esse vídeo, que sonha em ter a CNH, que esteja no processo, que esteja perto de fazer sua prova, que Deus abençoe, que Deus esteja com você nesse dia, que Deus ajude você a ter o seu tão sonhado documento, a sua tão sonhada aprovação. Acredite em você, que o Espírito Santo de Deus te guie, que Jesus esteja com você em todos os passos do seu processo. E acredita que Deus estará lá com você. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus, para você que crê, para você que precisa, para você que quer, para você que sonha, que você será o próximo aprovado em nome do Senhor Jesus, tá bom? Um beijo no coração. Ó, se não deixou like, deixa like nesse vídeo, hein? Deixa like, se inscreve, compartilha, deixa um comentário, um coraçãozinho, um carrinho, qualquer coisa que vai me ajudar bastante. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.